Estudo Carta aos Romanos, capítulo 7. Comentário Bíblia de aplicação pessoal. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Paulo mostra que a lei é impotente para salvar o pecador, aqueles que aguardam e até a pessoa que já possui uma nova natureza. O pecador é condenado pela lei. Aqueles que observam a lei não conseguem cumpri-la completamente. A pessoa que já possui a nova natureza acredita que sua obediência à lei foi prejudicada pelos efeitos de sua antiga natureza. Mais uma vez, Paulo declarou que a salvação não pode ser alcançada pela obediência à lei. Não importa quem somos, somente Jesus Cristo nos pode libertar e salvar. Paulo usou o casamento para ilustrar nosso relacionamento com a lei. Quando um dos cônjuges morre, o contrato de casamento fica anulado. Ao morrermos com Cristo, a lei não pode mais nos condenar. Estamos unidos a Cristo. Seu Espírito nos capacita a praticar boas obras para Deus. Então, servimos ao Senhor, não porque obedecemos a um conjunto de regras, mas porque nosso renovado coração e mente transbordam de amor por Ele. Quando uma pessoa morre para o passado e aceita a Cristo como seu Salvador, uma nova existência se inicia. A vida de uma pessoa descrente está centrada em sua gratificação pessoal. Aqueles que não seguem a Cristo têm apenas sua determinação como fonte de poder, mas Deus está no centro da vida cristã. É Ele que fornece o poder para a vida cotidiana dos cristãos. Toda a forma de avaliar o mundo se transforma quando as pessoas se voltam a Cristo. Algumas pessoas tentam descobrir o caminho para Deus pela obediência a um conjunto de regulamentos. Por exemplo, observando os 10 mandamentos, frequentando fielmente a igreja, praticando boas obras, mas tudo o que conseguem com seus esforços é frustração e desalento. Entretanto, o sacrifício de Cristo abriu caminho para Deus. Podemos nos tornar seus filhos, apenas depositando em Cristo a nossa fé, sem necessidade de chegar a Deus pela obediência a regulamentos. Podemos nos tornar mais parecidos com Jesus se vivermos para Ele dia após dia. Deixe o Espírito Santo desviar seus olhos de seu próprio desempenho e dirigi-los a Jesus. Ele o deixará livre para servi-lo com amor e gratidão. Isso é servir em novidade de espírito. Obedecer a regulamento, lei e tradições do cristianismo não é suficiente para sermos salvos.
Mesmo que pudéssemos manter puros nossos atos, estaríamos condenados porque nosso coração e nossa mente são perversos e rebeldes. Como Paulo, não poderemos encontrar alívio na sinagoga ou na igreja se não procurarmos o próprio Senhor Jesus Cristo para obter a salvação que Ele nos concede gratuitamente. Quando realmente buscamos, somos inundados de alívio e gratidão. E obedeceremos melhor a regulamentos? Muito provavelmente, mas estaremos motivados por amor e gratidão, não pelo desejo de obter a aprovação de Deus. Não estaremos simplesmente nos submetendo a formalidades legais, mas procurando fazer a vontade de Deus de forma voluntária e amorosa. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça, porque se não existe lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo, mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me diz que me devia trazer vida me trouxe à morte, porque o pecado aproveitou a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que me fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Onde não existe lei, não há pecado, porque as pessoas não têm condição de saber que seus atos são maus, a não ser que a lei os proíba. A lei de Deus faz com que as pessoas entendam que são pecadoras e estão destinadas a morrer, mas elas não oferecem qualquer ajuda, pois apenas assegura que o pecado é real e perigoso. Imagine um dia ensolarado na praia. Você mergulha e logo depois vê um aviso: é proibido nadar, tubarões. É claro que seu dia fica arruinado. Seria culpa do aviso? Você fica aborrecido com as pessoas que o colocaram? A lei é como um aviso. É essencial e somos gratos por ela, porém não nos livra dos tubarões. O pecado engana as pessoas pelo uso errado da lei. Ela expressa a natureza santa de Deus e o seu propósito para com as pessoas. No jardim do Éden, a serpente enganou Eva ao mudar o foco da liberdade que ela gozava para uma proibição feita por Deus. Desde esse momento, todos se tornaram rebeldes. O pecado nos parece algo bom, precisamente porque Deus disse que era algo errado. Ao invés de prestar atenção às recomendações divinas, nós as usamos como uma lista daquilo que devemos fazer. Quando sofremos a tentação de rebelar-nos, devemos considerar a lei sob uma perspectiva mais ampla, à luz da graça e da misericórdia de Deus. Se enfocarmos o grande amor de Deus por nós, entenderemos que o Senhor nos proíbe apenas de praticar aquilo que nos prejudica. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Isso mostra que, de fato, já não sou eu quem o faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, a minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz.
Assim eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará desse corpo mortal que me leva à morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso, por meio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. A expressão, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, significa, fui vendido à escravidão e o pecado é meu senhor. Talvez seja uma referência à antiga natureza que procura rebelar-se e tornar-se independente de Deus. Se eu, como cristão, tentar lutar contra o pecado, somente com minha força, terminarei caindo diretamente nas garras de seu poder. Paulo nos transmitiu 3 lições que aprendeu ao tentar controlar seus desejos pecaminosos. O conhecimento não serve como resposta. Paulo era muito feliz enquanto não entendia o que a lei queria. Quando aprendeu a verdade, percebeu que estava condenado. A autodeterminação não lhe trouxe resultado e esperança. Paulo percebeu que pecava de uma forma que não lhe era agradável. Apenas tornar-se um cristão não elimina rigorosamente o pecado e a tentação da vida de uma pessoa. Para nascer novamente é necessário um momento de fé, mas tornar-se cristão é um processo que dura a vida toda. Paulo compara o crescimento cristão a uma exaustiva luta ou corrida. Portanto, como Paulo enfatizou desde o começo da carta, ninguém é inocente neste mundo. Ninguém merece ser salvo, nem o pagão que não conhece as leis de Deus, nem o cristão ou judeu que as conhece e tentam cumpri-las. Todos nós devemos depender totalmente da obra de Cristo para nossa salvação, e não poderemos alcançá-las somente como um bom comportamento. Isso é mais que apelo de um homem desesperado. Descreve a experiência de todos os cristãos que lutam contra o pecado e tentam ser agradáveis a Deus pela obediência às suas leis, sem a ajuda do Espírito Santo. Nunca devemos subestimar o poder do pecado e tentar subjugá-los com nossas próprias forças. Satanás é um tentador argiloso e tem uma admirável habilidade de forjar desculpas. Em vez de tentar vencer o pecado por nossa determinação, devemos apoiar-nos na provisão de Deus, a fim de alcançarmos a vitória contra o mal. O Espírito Santo vive em nós e nos dá esse poder. Se cairmos com todo carinho, Ele estenderá a mão para ajudar-nos a levantar. Agora, já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Essa parece ser uma boa desculpa para o pecar, mas somos responsáveis pelos nossos atos. Nunca devemos usar o poder do pecado ou de Satanás como desculpa, porque são inimigos e derrotados. Sem a ajuda de Cristo, o pecado se torna mais forte do que nós e às vezes ficamos incapazes de defender-nos contra os seus ataques. Por isso, nunca devemos enfrentá-lo sozinho. Jesus Cristo já venceu o pecado de uma vez por todas e promete lutar ao nosso lado. Se buscarmos sua ajuda, não precisaremos ceder ao pecado. A lei do pecado em nossos membros é a natureza pecadora que existe em nosso íntimo. Essa é a nossa vulnerabilidade. Essas leis se referem a tudo que existe dentro de nós e é mais leal ao nosso modo de viver antigo e egoísta do que a Deus. Essa luta interior contra o pecado foi tão real para Paulo como atualmente para nós. Aprendemos com o apóstolo o que fazer a esse respeito. Todas as vezes que se sente perdido, ele voltava às origens de sua vida espiritual e lembrava que já havia sido liberto por Jesus Cristo. Quando se sente confuso e oprimido por causa do apelo do pecado, siga o exemplo de Paulo. Agradeça a Deus por tê-lo dado a liberdade por intermédio de Jesus Cristo. Deixe que a realidade do poder de Cristo o eleve para uma verdadeira vitória sobre o pecado.